A nossa gratidão a Ele, amém? Glória a Deus por isso, por estarmos aqui. Você pode se assentar no seu lugar, nesse primeiro Terça Mulheres de 2025. Às vezes eu erro a data, gente, às vezes eu erro o ano. Ai, meu Deus, que bênção estarmos aqui. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui nesse ano, nas nossas vidas como mulheres. Eu quero declarar sobre a sua vida, que Deus vai fazer grandes coisas na sua história, na sua família, na sua casa. Em nome de Jesus, grandes coisas nós viveremos em Deus. Temos declarado desde a virada desse ano, que ao chegar no final de 2025, vamos olhar para trás e conseguir contar de coisas que somente Deus poderia fazer na nossa vida, amém? E eu queria declarar isso sobre você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu vou ministrar uma mensagem que eu preciso ministrar primeiro para mim mesma. E eu tenho ministrado essa mensagem, eu tenho falado isso para mim mesma, já tem um bom tempo. E continuo tendo que aperfeiçoar isso na minha vida, é um desafio para mim. E talvez possa ser um desafio também para você que é mulher. E eu já quero falar o tema dessa mensagem de hoje, que eu intitulei como Desista de Entender. Desista de entender. E eu fiquei pensando, gente, quando eu falar o tema dessa mensagem, muitas mulheres vão achar que é quase um sacrilégio, né? Falar para a mulher que ela tem que desistir de entender alguma coisa. Porque eu acho que você vai concordar comigo, gente, que as mulheres, elas são multitarefas. E elas equilibram muitos pratos, né, com maestria. Então, a gente administra a nossa família, nós administramos os filhos, né, no bom sentido, nós temos que dar conta dos filhos, dar conta da nossa vida conjugal, temos que dar conta da nossa casa, temos que dar conta muitas vezes do nosso trabalho, aquelas que também trabalham fora, né? E, enfim, ministério, tantas coisas que a gente tem que dar conta. Então, a gente tem que equilibrar esses tantos pratos. E eu percebo que é um pouco unânime, né, entre as mulheres, que nós acabamos nos viciando, que para solucionar algo, nós precisamos entender, nós precisamos projetar o que a gente tem que fazer para resolver aquela situação, e a gente se torna solucionadora de tudo. Na sua casa, quando alguém perde alguma coisa, alguém chama o pai, gente? Alguém chama o homem? Sim? Alguém está chamando o seu marido lá, ou então o seu pai, quando alguém perde alguma coisa? Não. Né? E imediatamente chamam uma mulher quando precisam de achar alguma coisa que se perdeu. Né? Tá com algum problema, alguma situação, logo eles já gritam o seu nome. E a coisa fica um pouquinho pior ainda quando você é filho mais velho. Tem alguém que é irmã mais velha? Irmã mais velha. Alguém aqui é irmão mais velho? É o filho mais velho da casa, gente? Eita! Tem mais um detalhe. Não é uma regra, né? Não, a gente não pode generalizar. Mas, no meu caso, eu sou irmã mais velha de 3 irmãos. Então, eu tenho que admitir para você que eu viciei desde que eu era muito nova, a ser solucionadora do problema de todo mundo, gente. E isso, não é, mãe? Minha mãe está ali, não me deixa mentir. E aí, eu cresci nesse ambiente dessa forma, né? Achando que eu ia solucionar os problemas de todo mundo. E quando eu me casei, ainda quando eu me casei, eu me sentia afligida e como numa responsabilidade de resolver eventuais problemas que tinha lá na minha casa, na casa dos meus pais, e de problemas que tinha na casa dos, né, problemas em relação aos meus irmãos, enfim, em tudo. E aí a coisa vai aumentando, né? Cada hora o seu ciclo de influência vai aumentando e você se sente mais responsável por resolver tudo. E isso se torna um vício na nossa vida como mulher, né? A gente dá conta do recado, a verdade é essa. A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo. E nesse processo, uma coisa um pouco invisível que vai acontecer no nosso interior é que nós começamos a desejar entender tudo que acontece. Nós queremos entender tudo que circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor, problemas que vêm até nós, a gente não consegue lidar às vezes com aquilo enquanto a gente não conseguir entender. E aí, gente, acontece uma coisa
que às vezes a gente não gosta, que não é muito confortável, que é quando Deus matricula a gente em matérias que a gente não queria ser matriculado. Eu acho que se a gente decidisse como que seria a nossa vida, a gente ia fugir de muitas matérias que Deus colocou a gente para cursar. É ou não é, gente, na nossa vida? Então, eu tenho certeza que se a gente pedir para levantar a mão aqui, todas as mulheres foram matriculadas em algumas lições aqui na vida que não queriam ter sido matriculadas na escola da vida. E a gente foi matriculada no empurrão, né? Talvez você tenha passado por alguma enfermidade ou esteja passando por alguma enfermidade que você nunca imaginou passar. E aí, Deus está colocando você para cursar essa matéria difícil, né? Talvez você está na espera por muito tempo por alguma coisa. Seja por um casamento, seja por uma solução dos seus problemas financeiros, seja por uma questão de ter filhos, e você está numa espera muito longa e você não imaginou nunca que Deus ia te matricular nessa escola. E isso aconteceu comigo, né? Eu não vou ficar aqui repetindo, acho que muitos aqui conhecem meu testemunho, mas eu fui matriculada na escola da infertilidade e precisei lidar 10 anos com a situação de desejar, né, ter filhos, construir minha família. E isso realmente me trabalhou muito, gente, porque eu tinha certeza dentro do meu vício que tudo que eu precisasse eu resolveria com as minhas próprias mãos. Eu não falava isso com a minha boca, a gente às vezes não declara isso. Mas de uma forma indireta, a nossa vida demonstra isso. Então eu tinha certeza que eu resolveria tudo com as minhas próprias mãos. E aí eu tive que enfrentar 10 anos. Eu passei por muitos médicos que você pode imaginar. Eu me tornei quase que uma fertileuta, né, que é uma médica especialista em fertilidade, de tanto que eu li, gente. O Mateus não acreditava, não. Tinha dia que ele chegava em casa, eu estava lendo um artigo, sabe, de não sei da onde do mundo aí, sobre fertilidade, porque eu, na minha inocência, achava que eu ia descobrir, porque eu dava conta de descobrir, os médicos não estavam averiguando tudo que tinham que averiguar. E aí eu queria entender tudo, absolutamente tudo. E aí, algumas vezes, quando eu ia em alguns médicos, eles falavam, você é da área da saúde? Eu falei, não sou da área da saúde, não, sou da área da curiosidade mesmo, eu quero entender tudo. E eu estou pesquisando isso daqui e eu vou descobrir o problema que eu tenho. Eu não acho isso bonito não, viu, gente? Mas eu estou contando meus podres aqui na frente para você ver que aquilo que eu disse que essa palavra é para mim primeiro, é porque eu realmente, essa mensagem eu tenho que ministrar para mim constantemente, né? Então, o que eu quero dizer é que Deus, né, me colocou numa matéria que eu precisei lidar com isso, desistir de entender. Até o final, eu confesso que eu demorei, até quase o final desses 10 anos eu ainda queria entender. Chegou um momento que eu falei, não dá mais. É melhor eu deixar as coisas acontecerem. Se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Se Deus não tiver que fazer, Ele não vai fazer. Mas não adianta, a vida está nas mãos de Deus. E, de fato, a gente é colocado em algumas situações que a gente percebe que tudo está nas mãos de Deus. E aí a gente vai perceber nesse momento. Mas a grande verdade é que tudo está nas mãos de Deus, né, gente? E a gente, às vezes, não tem esse discernimento até que a gente seja colocado numa situação que a única opção que a gente tem é, de fato, acreditar e entender isso. Mas essa frase eu falo para mim constantemente, continuo falando para mim, porque também o Senhor foi me matriculando em várias matérias até hoje, que me mostra que, né, a gente não controla as coisas, a gente não consegue entender tudo o que acontece. E é fato que o mais confortável é entender, discernir e controlar, não é mesmo, gente? É o mais confortável para nós. Mas, infelizmente, talvez para nós, isso não vai acontecer sempre. E, inclusive, quando nós estamos vivendo uma vida com Deus, muitas vezes coisas até grandes que vão acontecer na nossa vida, ela passa pelo teste da não compreensão do que está acontecendo por um período de tempo, que pode ser pequeno ou pode ser muito grande. Então, por isso que, com base nessas experiências e em tudo que nós vamos falar aqui hoje, a palavra diretiva de Deus para o nosso coração, nessa noite é: desista de entender. Desista de entender. E hoje eu gostaria de falar sobre algumas mulheres, né, na palavra de Deus, que ensinam lições valiosas para o nosso coração, à medida que elas não andam no plano do entendimento, mas no plano da confiança. E eu trouxe algumas lições que Deus trouxe ao meu coração e eu queria também transferir isso para você nessa noite. E o primeiro ponto que eu queria trazer para nós é que, quando eu não entendo
uma das lições que Deus traz para nós é quando... Pode passar o primeiro ponto aí, por favor, que eu acho que eu mudei alguma coisa. Eu vou ler aqui no primeiro ponto. Pode colocar. 1, 2, 3. Travou, gente? Travou? Ah lá. Quando não entendo, mas me mantenho firmada nos princípios, eu provo de surpresas do céu. Essa é a primeira lição que eu queria falar, que muitas vezes nós não vamos entender. Mas um dos percursos que a gente precisa entender e receber é que quando a gente se mantém firmada nos princípios, nós provamos de surpresas dos céus. Eu queria ler com você uma história que está em 2 Reis 4:8, de uma mulher inspiradora. 2 Reis 4:8, quase eu mudei minha palavra quando eu li essa história inteira, porque eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou falar só dessa mulher aqui, porque é muito poderoso o que ela viveu, é sobrenatural. Então, 2 Reis 4:8 diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Essa é a história da mulher sunamita. É uma história longa, não vou ler toda a história. Mas o que a Bíblia fala até ali para a gente é que ela era uma mulher rica, né? E essa mulher, ela reconheceu como um homem de Deus passou ali pela cidade, e ela chamou ele para uma refeição, ela teve essa sensibilidade, poxa, eu vou servir esse homem de Deus, esse profeta de Deus. E aí, né, ela chama, e depois de um tempo recebendo ele apenas para refeições, ela fala assim, não, eu vou construir um quartinho aqui em cima na minha casa, e nesse quartinho, toda vez que o profeta vier para essa cidade, ele vai ficar aqui, ele vai ser hospedado aqui, vai ter uma cama, vai ter uma estrutura ali para que ele possa ser hospedado com honra, com muito carinho, né, com muita consideração. Mas sabe, queridos, quando eu vou lendo a história, que eu não vou ler aqui com vocês, mas depois você pode ler ela inteira, a gente vai percebendo que aquela mulher, ela não tinha nenhuma segunda intenção de chamar aquele profeta para ficar na casa dela. Ela estava limpa de segundos interesses, ela não estava interesseira de honrar aquele homem de Deus. Pelo contrário, ela tinha um princípio da honra muito enraizado no coração dela. Ela tinha um princípio da honra muito desenvolvido. E ela queria mesmo, né, com muito temor a Deus, reconhecer que o Senhor era presente na vida daquele homem e queria honrá-lo através da sua casa, através da sua estrutura, daquilo que ela podia fazer para ele. E aí você fala, mas como que você tem certeza que ela não tinha segundas intenções? Porque a história conta, gente, que num determinado momento, o profeta estava deitado naquele quartinho que ela construiu para ele. E a Bíblia fala que o profeta fala para o seu servo Geazi, corre lá e pergunta para a mulher sunamita, pergunta para ela, o que eu posso fazer por ela, para retribuir tamanha honra, tamanha consideração. E sabe o que essa mulher respondeu para o servo, gente? Está com um profeta, com um homem de Deus daquele tamanho, dentro da sua casa. O homem fala, o que quer que eu te faça? Sabe o que ela respondeu? Eu não preciso de nada. Eu tenho tudo o que eu preciso para viver. Eu estou em paz, eu estou tranquila, eu tenho contentamento. Aquela mulher estava cheia de contentamento, gente. Era a oportunidade da vida dela. Ela podia falar assim, fiz tudo isso para esse homem de Deus, finalmente estou sendo retribuída. Eu vou pedir isso, aquilo outro. Gente, qualquer uma de nós, se estivesse diante, né, de uma pessoa que carrega a presença de Deus e tudo, ainda mais naquele momento, né, como Eliseu era conhecido, poxa, você teria muitas coisas para pedir para Deus, não é, gente? Para aquele homem, para interceder por você, tantas coisas. Eu teria muitas coisas para falar com Deus. Mas aquela mulher falou, não tenho nada, está tudo bem. E aí, quando o servo volta com essa notícia, né, para Eliseu, Eliseu fala assim, não, então me dá uma ideia do que eu posso fazer por ela, porque já que ela não quer nada, né, me dá uma ideia aí do que eu posso fazer. E Eliseu fala assim, olha, eles já são avançados em idade, seu marido é mais velho e eles não têm filhos. Quem sabe se você desse um filho para ela? Isso não foi ideia da mulher. O que eu quero destacar aqui, gente, que essa mulher estava totalmente despretensiosa, o coração dela estava totalmente ligado na honra, nos princípios que ela estava praticando. Ela já estava totalmente contente, ela estava totalmente, satisfeita com a vida que Deus a tinha feito viver até aquele momento. Aparentemente, ela estava desconectada do seu sonho de ser mãe, porque se ela tivesse ainda esse sonho, ela tinha pedido
para o profeta, para fazer isso por ela. Então, gente, ela estava, totalmente desprovida de segundas intenções. O coração dela, dá para ver nessa mulher, como era uma mulher cheia de honra, como é uma mulher cheia de princípios, mesmo que durante toda a sua vida, ela não tenha tido tudo satisfeito, ela não tenha tido realizado os sonhos do coração dela. Ainda assim, no fim daquele momento, ela estava cheia de temor a Deus, ela não tinha se revoltado contra Deus. Quantas mulheres, na posição dessa mulher, não estariam amarguradas, não estariam desconectadas de Deus, iradas, porque Deus não fez tudo o que queria, né? Porque Deus não fez tudo o que ela queria. Poxa, essa mulher poderia estar toda contaminada, toda cheia de problema, mas não. Ela estava pura, cheia de contentamento, cheia de honra, e isso era o sentimento mais puro que a gente percebe nesse texto conforme a gente vai lendo. E aí, é muito poderoso, porque a palavra diz meramente que ela viu que era um homem de Deus e decidiu honrá-lo. Ela não queria ficar presa à necessidade de entender tudo, de entender por que a vida dela tinha chegado naquele ponto, por que ela não tinha filho, por que tantas coisas talvez aconteceram. Ela respondeu que tinha tudo o que precisava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas pessoas não avançam para o sobrenatural, pois estão presas à necessidade de entender o porquê aquilo que se espera ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Muitas pessoas não avançam para o sobrenatural, pois estão presas à necessidade de entender o porquê aquilo que se espera ainda não aconteceu no mundo natural. Muitas vezes eu me afasto do sobrenatural de Deus, porque eu estou muito mais apegada às justificativas, à explicação das coisas que estão acontecendo ou que aconteceram na minha vida, do que de fato estar carregada dos princípios de Deus e confiar nele indistintamente. Indistintamente. E você lembra do ponto que nós estamos falando aqui? Que quando nós estamos carregados e cheios dos princípios de Deus na nossa vida e na prática da nossa vida, surpresas dos céus acontecem, mesmo quando a gente não espera. Mesmo quando a gente já abandonou tudo. Eu falo que nesses 10 anos que eu passei por essa escola, uma das lições mais poderosas que eu tirei, uma das coisas mais incríveis que aconteceram no meu coração, é eu falar para Deus: Senhor, eu quero muito, muito, muito ser mãe, mas se o Senhor não fizer isso na minha vida, eu vou continuar te amando, vou continuar te servindo e vou continuar sendo fiel ao Senhor, porque o Senhor é Deus. E é isso que eu falei com Deus. Eu acho que foi a coisa mais poderosa que eu jamais poderia ter provado de uma verdade tão poderosa no meu coração se eu não estivesse dentro daquela situação de impossibilidade. E é incrível como quando a gente persegue os princípios de Deus, como Ele faz o sobrenatural, porque, veja, aquela mulher, a Bíblia conta que logo depois ela teve o seu filho, porque quando o profeta falou assim: você vai estar grávida, né? Daqui um tempo você vai engravidar, você vai ter um filho. O que ela falou? Não minta para mim, não brinca comigo. Aí nessa hora reacendeu o sonho dela. Nessa hora você viu que aquilo ali que ela já tinha desistido de confiar, aí acendeu: não mente para mim, não mente para mim. E aí o profeta foi e falou: você vai ter um filho. E aí ela tem esse filho, e a Bíblia conta que quando o filho chega numa certa idade, que nos estudos a gente entende que é por volta dos 12, 13 anos de idade, a Bíblia fala que ele foi trabalhar com seu pai no campo, e ele teve uma dor de cabeça muito forte, sei lá, uma coisa tipo um aneurisma, alguma coisa rápida e tirou a vida do menino. Né? E eu não vou entrar em detalhes, que essa história é muito poderosa, tem 1 milhão de lições para a gente tirar, leia na sua casa, mas o fato é que aquele menino morreu. E a sunamita foi até Eliseu e falou assim: eu não pedi isso, eu não pedi esse filho, agora dá um jeito para mim, me ajuda, eu preciso que você, através da presença de Deus que mora em você, que você me ajude. E a Bíblia conta que aquele filho que já estava morto, ressuscitou e voltou para os braços da sua mãe, amém? Queridos, aquela mulher nunca esperava viver tantos milagres assim. Aquela mulher não esperava viver, o sobrenatural de Deus. O que ela fez, gente? Simplesmente, ela honrou o homem
de Deus. Ela teve o princípio da honra intrínseco no seu coração. E eu acho que isso é tão pertinente para nós como mulheres. É tão pertinente para a nossa, sabe, para a nossa essência. Porque a gente se conhece, a gente sabe como é que a gente é. Às vezes a gente racionaliza as coisas. Às vezes a gente coloca tudo num mapa e a gente começa a falar, olha, aqui eu tenho que fazer isso. Ah, mas Deus mandou eu fazer isso. Mas tem isso, isso e isso acontecendo. Ah, mas Deus mandou eu fazer aquilo, mas aquilo outro aconteceu. Deus mandou eu fazer aquilo, mas o fulano fez isso comigo. Deus mandou eu fazer aquilo, eu sei daquele jeito. E aí a gente é especialista de relativizar os princípios de Deus. Mas eu quero dizer para você e para mim e para todas nós, que quando nós não relativizamos os princípios de Deus, quando a gente não está entendendo nada, quando a gente permanece firme, fiel a Deus, a palavra diz que nós vivemos surpresas de Deus na nossa vida, através de muitas histórias, de muitas mulheres poderosas da palavra dele. Amém? E isso é muito incrível. Surpresas do céu estão preparadas para aquelas que permanecem puras e firmes nos princípios eternos. Anote isso no seu coração. Surpresas dos céus estão preparadas para aquelas que permanecem firmes nos princípios eternos. E nós somos mulheres, né? A gente sabe muito bem quando o emocionalismo bate forte. Temos o dom de manipular as situações, seja para o bem ou seja para o mal. Fala a verdade, gente. A gente tem ou não tem esse dom? A gente pode manipular as coisas para o bem ou para o mal. A mulher tem essa semente dentro dela. Ela faz o clima ficar bom ou o clima ficar péssimo. Ela consegue inclinar o barco ali para onde ela quiser. Deus nos deu esse poder, esse dom. E por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios, né, que é melhor viver no canto do telhado do que com uma mulher rixosa. Por que a Bíblia está falando isso, gente? Tem muito homem chato também. Por que a Bíblia fala de mulher? Porque às vezes é uma tendência, é uma tentação que nós corremos, né, de ter alguns certos comportamentos. Mas nós podemos agir de uma forma diferente. Podemos agir como a sunamita. E agir por princípios, e não por emoção, e não por revanche, e não por ciúmes. E deixa eu falar tudo que eu anotei aqui, porque vai que a gente precisa ouvir isso, né? Não por preferências, não por partidarismos e não por vitimismos. A gente não precisa viver assim, com base nisso. A gente pode passar régua em tudo isso. E a gente pode decidir viver por princípios. Sabe que eu ouvi uma vez algo falando assim, toda vez que você for viver alguma coisa, você vai lembrar daquela palavra. Tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for, sabe aquele versículo que fala, tudo que for bom, tal. Nisso pensais. Depois você vê esse versículo, que eu não tenho o endereço, se alguém tiver, grita aqui para mim. Eu não tenho o endereço desse texto. Mas toda vez que você for tentado a colocar coisa errada na sua cabeça, lembra do versículo, prega na porta do seu guarda-roupa, prega na geladeira e fala assim, isso que eu estou pensando é puro? Não é. Isso que eu estou pensando é verdade? Ah, não sei, não é verdade, você não sabe que é verdade, então arranca isso da cabeça, porque não vai valer a pena. Focar numa presunção, numa coisa que vai tirar a nossa fé, numa coisa que vai relativizar os nossos princípios, né? Então, aquele versículo é um bom filtro para a nossa vida como mulheres, né? Então, vai pensando. Eu não vou deixar cair no meu coração uma coisa que não é puro, uma coisa que não é de boa fama, algo que não é verdade. E aí, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente para de pensar, né, gente? Porque quase tudo que a gente vai pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes está totalmente encharcado e contaminado por essas coisas. E aí a gente chega à conclusão de que quando a gente está cheio de Deus, de quando a gente está, isso que é proatividade, olha lá. Tudo que for verdadeiro, obrigada, gente. Tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, puro, amável, boa fama, e em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, pense nessas coisas. Olha isso, gente. Aí você vai passando no filtro, aí vai só caindo. Tudo que você está pensando, daqui a pouco você está, meu Deus, tem que meditar aqui, porque assim, não cabe mais nada aqui na minha cabeça que passa desse filtro, né? Então, tudo que for, isso que eu estou pensando, poxa, eu estou chateada, porque alguém fez alguma coisa que eu julguei que foi contra mim. Eu acho que foi contra mim. Tudo indica que foi contra mim. Então tá, então vamos lá. É verdadeiro? Não sei, já era. Não pensa nessas coisas, porque você não sabe se é verdadeiro, né?
Então não pensa. Tudo que for digno de respeito, mesmo se alguém falou mal de você, é digno de respeito você ficar pensando nisso? Não, então já parou de novo, não passa em nenhum crivo, tudo que for justo, puro, é puro. Se alguém falou mal de você, isso é puro? Não, aí você vai derrubando tudo, você não pensa naquilo, gente. Muitas vezes a gente vive algumas encrencas na nossa mente, na nossa vida, porque a gente não atenta para a palavra de Deus, né? Mas então essa mulher sunamita, ela decidiu não entender, voltando, ela decidiu viver fora do plano de entendimento, mas praticando os princípios da palavra de Deus. Será que eu e você estamos tendo força para viver assim? E hoje você veio aqui para o Espírito Santo te encorajar. Desista de entender. Mas mesmo quando você não entende, permaneça firme nos princípios da palavra de Deus. Permaneça firme naquilo que Deus falou. Permaneça firme naquilo que é bom. Permaneça firme naquilo que é justo. Permaneça firme naquilo que for verdade, naquilo que for de boa fama. E essa mulher estava fazendo isso. Ela não se apegou às suas melancolias, às suas amarguras, às suas tristezas. Agora eu preciso dar uma contrapartida bem rápida, bem pequena, que eu não quero falar de coisa ruim, né? Porque os exemplos ruins tem na palavra de Deus, mas é só para a gente ver como que a palavra de Deus ela é poderosa. A Bíblia fala de uma mulher chamada Mical, você lembra dela? E Mical, ela, esposa de Davi, né? E a Bíblia fala que um dia Davi estava carregando, com muitas pessoas ali, carregando a arca e ela, da presença, e ele estava chegando, e a Bíblia fala que ele se exaltou muito em adoração, que ele saltava, que ele se expressava a Deus. E aí, a palavra diz que Mical estava lá olhando aquela cena e falando, que papelão. Que papelão que esse homem está fazendo. Que papelão que esse homem está passando. E ela ficou observando e reprovando aquilo no seu coração e na sua mente. E a Bíblia fala que quando Davi chegou em casa, ela ainda falou com ele, gente. Ela não ficou só no seu pensamento, não, ela falou. Ela falou, precisava, né, nas minhas palavras, precisava de se portar daquele jeito, com aquela irreverência, com aquela, sabe, aquela falta de classe. Todo mundo vendo que o meu marido estava daquele jeito. Mas mal ela sabia, gente, que o marido dela estava buscando coisas eternas. Mal sabia que o coração daquele homem estava totalmente ligado ao Senhor. Mal sabia que Davi amava a Deus. Mal sabia ela que Davi estava expressando a sua adoração a Deus com verdade. Mal sabia que, sabe, quantas mulheres estragam a comunhão dos seus maridos com Deus, porque começam a colocar olho ruim quando o marido está querendo buscar o Senhor, quando o marido está querendo caminhar com Deus. Isso é algo para a gente abrir os nossos olhos e o nosso coração. E ela, ao invés de ser como a sunamita que praticou o princípio, né, ela fez o contrário. Ela desonrou o seu marido nas palavras, no seu coração. Ela desonrou Davi. E essa desonra a Davi trouxe uma consequência terrível para a sua vida, porque a Bíblia fala que ela ficou estéril e que ela nunca mais pôde, né, ser mãe. Olha que forte isso, gente. Claramente, a Bíblia não traz dúvida. Aquela mulher, ela desonrou, né, o seu marido, desonrou a presença de Deus. A mesma honra que a sulamita praticou, né? Na verdade, o contrário Mical fez. Ela desonrou a presença, desonrou seu marido. E ela ficou estéril, sabe? Quando a gente não pratica os princípios de Deus, quando a gente, né, em momentos que a gente não entende, ela não entendeu aquilo, gente. A verdade é essa, ela não entendeu aquilo, né? E olha isso, não queira entender, a partir do protocolo social, algo que tem que ser entendido pelo protocolo celestial. Vou repetir. Não queira entender, a partir do protocolo social, algo que tem que ser entendido pelo protocolo espiritual. Aquele homem, aquela mulher entendeu pelo protocolo natural. Ela queria o marido com compostura, queria o marido bonitinho ali e tal. Aquele negócio de ficar adorando a Deus daquele jeito era feio, era extravagante demais. Mas, na verdade, para Deus, a adoração de Davi estava sendo profunda, estava sendo verdadeira, e ele estava se agradando do homem segundo o coração de Deus, como ele foi chamado. Mas rejeitou aquela desonra de Mical e ela se tornou estéril. Muitas mulheres estão atraindo esterilidade, não só
Não digo somente física e em relação a ter filhos, mas esterilidade na sua vida como um todo. Esterilidade ministerial, esterilidade na sua casa, esterilidade de alegria, esterilidade de frutificação, esterilidade de tantas coisas. Por quê? Porque tem deixado princípios para trás, porque tem relativizado princípios, ou porque tem olhado com a ótica natural aquilo que tem que ser olhado pela ótica sobrenatural. Amém? Desista de entender. Desista de entender. Deus vai falar muito com a gente aqui hoje, porque desista de entender. Desista de entender. Eu tenho certeza que está cheio de gente aqui tentando entender alguma coisa que está acontecendo. Está cheio de gente tentando entender algumas áreas da sua vida. Tem um monte de gente tentando entender o porquê de algumas coisas que estão acontecendo na sua história. Mas eu só digo para você, a Sunamita, mesmo depois de passar por tudo aquilo, ela não conseguia explicar, não. Como é que o profeta me deu um filho com meu marido já tão idoso? Como é que esse filho morre e depois ele ressuscita de uma forma tão maluca? Depois você lê a história da mulher sunamita, que foi uma coisa mais inexplicada ainda. Porque aquela mulher poderia falar, que papelão esse profeta. Ter que deitar em cima do meu filho, ter que, daquele jeito, daquela situação. Talvez ela poderia ter olhado pela ótica natural, mas ela não fez isso, gente. Ela confiou no Senhor. E a Bíblia falou que ela recebeu surpresas dos céus sobre a sua vida. Amém? Então, quando a gente permanece firme em princípios, né, a gente recebe surpresas dos céus, mas quando a gente fere princípio, isso acaba ferindo o nosso destino também. E nós não somos mulheres que queremos ter nosso destino ferido, porque a gente deixou de enxergar com a ótica de Deus. Amém? Olha, tem mais uma coisa que eu escrevi aqui que eu acho que é importante. Os padrões humanos estão na nossa cultura. Os padrões celestiais estão na nossa palavra de Deus. Estão na palavra de Deus. Quando eles não se cruzam, precisamos ficar com a palavra, mesmo que seja algo extravagante. Não sei se eu coloquei isso no slide, acho que não. Os padrões humanos estão na nossa cultura. Os padrões celestiais estão na palavra de Deus. Quando o padrão da cultura não cruza com o padrão da palavra de Deus, nós temos que ficar com a palavra de Deus, mesmo que nos pareça extravagante. Ah, jovem, né, você tem que viver uma vida... a palavra de Deus fala para você viver uma vida em santidade, se guardando. Isso é extravagante no mundo de hoje, gente. E aí, você vai ficar com o padrão da cultura ou com o padrão da palavra de Deus? Ah, mas o padrão da palavra de Deus fala sobre honra, mas isso é antiquado hoje em dia. Onde eu vou ficar? Eu vou ficar com o padrão da palavra de Deus. Ah, a palavra de Deus fala sobre honestidade, sobre verdade, sobre integridade, mas está uma situação aqui que ou eu firo a minha integridade, ou eu vou ter um problema. Onde que eu vou ficar? Com o conveniente ou com a palavra de Deus? Com a palavra de Deus, né? E quem vive assim, mais cedo ou mais tarde, tem surpresas vindas do céu. Amém? Então, quem permanece nos princípios mesmo não entendendo, vive surpresas dos céus. Segunda coisa que eu quero falar. Quando eu não entendo, mas obedeço, eu sou levada a grandes propósitos. Quando eu não entendo, mas obedeço, sou levada a grandes propósitos. Você pode ler comigo o texto de Lucas 1, 28 ao 38? Lucas 1, 28 a 38. Olha essa história, gente, você conhece, creio que a maioria de nós conhecemos. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus, lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra.
Mais uma história que não dá para entender. Gente, a Bíblia é cheia de história que não dá para entender. Por isso que a dica hoje é desista de entender. Porque a Bíblia é cheia de história que não dá para entender direito. Como é que o cego foi curado? Por que precisou daquilo, gente? De pegar o barro e passar no olho do cego para ele ser curado? Desiste de entender. O que interessa é que ele foi curado e ponto final, é ou não é? Desistir de entender. Né? Como é que Jesus nasce de uma mulher que é virgem? Gente, desistir de entender. O caminho é desistir de entender. Não tem como. Não tem como o Filho de Deus nascer de uma virgem. De uma virgem. Humanamente falando. Tecnicamente falando. Não tem jeito. A Bíblia é cheia de história que não dá para entender. E a gente está querendo entender tudo vivendo com Jesus. A gente não vai entender tudo. Mas aquele que começou, aquele que está do nosso lado, aquele que nos levou a ser uma nova criatura, aquele que nos levou ao seu encontro, é o mesmo que vai nos sustentar em momentos bons e em momentos desafiadores da nossa vida, da nossa caminhada, amém? É o mesmo Deus que vai nos sustentar quando não dá para entender, quando está complicado, quando está esquisito. É esse Deus que nos sustenta. E Maria, gente, estava tudo pronto. Tem alguém com casamento marcado aqui? Levanta a mão. Quem mais? Vamos lá, mais alguém? Casamento marcado. Que lindo! 2 aqui. Bênção. Então, vocês vão imaginar no lugar de Maria. Com casamento marcado. Chega um anjo, fala assim, deixa eu te explicar. Você, ainda mais na época, né? Você imagina o contexto. Olha, você vai engravidar. Mas como eu vou engravidar se eu sou virgem? Foi essa a resposta de Maria. Como? Ela tentou entender ainda, viu, gente? Ela ainda tentou, deu um passo para entender. E, por fim, eu acho que ela desistiu de entender, porque o que o anjo falou não explicava de uma forma convincente o que ia acontecer. E aí, você imagina, você está aí com o casamento marcado, de repente você aparece grávida. Você tem que explicar para o seu noivo o que aconteceu. Gente, imagina. Sabe o que estava em xeque? A reputação de Maria. Ela ligou para a reputação dela, gente? Não ligou para a reputação. Ela não ligou para a reputação, ela era uma mulher agraciada. O nome dela é falado até hoje. Sobre a vida de Maria foi entregado um dos maiores propósitos de toda a humanidade, que foi gerar o Filho de Deus. E sabe por que foi gerado o Filho de Deus? Porque ela desistiu de entender, ela somente se entregou, ela somente obedeceu. Seja feita em mim, Senhor, conforme a tua vontade. Foi essa a resposta dela. E agora você consegue se colocar no lugar dela, principalmente as meninas aqui que estão com o casamento marcado. Ela estava no risco de ser ridicularizada, de seu noivo talvez terminar aquele casamento, de ser apedrejada ou tão marcada pela sociedade, porque na época, gente, isso era uma coisa assim, não que não seja hoje, mas assim, antes, naquele momento da história, isso era inaceitável, isso era um negócio maluco, né? E aí ela se colocou, gente, às margens de uma desonra pública, mesmo sem entender o que aconteceria, porque ela confiou e porque ela obedeceu. E hoje o Senhor fala, não está entendendo? Obedece a Deus. Não está entendendo? Obedece a Deus. Não está entendendo? Segue marchando. Não está entendendo? Diga sim, Senhor, seja feita em mim, conforme a tua vontade. Eu não estou entendendo, eu não sei onde que isso vai dar, é tudo muito incerto para mim, eu não sei o próximo passo, mas eu estou aqui, Senhor, para te obedecer, para fazer o que o Senhor quer que eu faça, mesmo que pareça que vai dar tudo errado, mesmo que eu estou correndo um risco enorme de ser ridicularizada, de ter minha reputação lançada no lixo, ainda assim, Senhor, não é importante a minha reputação, é importante aquilo que vai acontecer quando eu digo sim e quando eu obedeço ao Senhor. E tem que ser corajosa para isso, gente. Mas Maria foi, e nós como mulheres podemos olhar para essa mulher de Deus e também ter a mesma atitude. Maria desistiu de entender, como eu disse, e foi levada a um dos maiores propósitos da história, que é gerar o Filho de Deus. Talvez a gente queira viver algo significativo nessa vida, né? Um propósito de Deus. Eu acho que se eu perguntar aqui, quem quer viver uma vida de propósito aqui nessa terra? Quem quer viver uma vida significativa? Quem não quer somente sobreviver, acordar, almoçar, comer, gerar família e depois de um tempo tirar férias, trabalhar e morrer? Quem não quer passar por essa vida só assim?
Acho que muitos de nós vamos levantar as mãos, na verdade. A gente quer ter uma vida com propósito, fazer diferença na vida das pessoas, fazer diferença no nosso mundo, escrever história, nossa história. E sobre Maria foi entregado um grande propósito, porque ela obedeceu sem entender. E teve uma outra mulher na Bíblia que aconteceu isso também, que foi Esther, né? Esther, a Bíblia fala que ela estava lá no palácio, que ela foi escolhida, né? E ela estava lá no palácio, tranquila, e já tinha um tempo que ela estava lá no palácio, quando de repente aquele que criou ela, né, que foi Mardoqueu, seu pai, vamos dizer assim, adotivo, ele vem com uma voz e ele fala assim: o teu povo está todo correndo perigo aqui fora. Será que não foi para um tempo como esse que Deus te chamou? Será que não foi para um tempo como esse que Deus te levantou? Será que não foi para um tempo como esse que Deus fez você ser escolhida entre muitas mulheres para estar na presença do rei, sabe, para ser escolhida para morar nesse palácio? Será que não foi por isso? Levante-se, Esther. Porque ela ficou com medo, porque para salvar o seu povo, que estava sendo destinado a uma grande matança, né, do seu povo, ela precisava ir na presença do rei. Se o rei não estendesse o cetro, não permitisse que ela estivesse na presença dele, ela seria morta ali mesmo. Né, a palavra de Deus conta para a gente que era um risco de morte. Esther, quando ela ouviu a voz de Mardoqueu, a princípio ela achou que aquilo era bobagem. Ah, não. Acho que isso não é tudo isso, não, porque, gente, Esther estava dentro de uma bolha, Esther estava no castelo, estava tudo maravilhoso lá. Ela estava acordando, acho que ela tinha umas servas para fazer umas massagens. Eita, gente, hein? Pensa numa coisa dessa. Umas massagens, umas limpezas de pele, umas drenagem linfática, tudo por conta do palácio. Né? Esther estava ali, gente, estava maravilhoso viver essa vida. Né? Uns botox, tudo incluído. Será? Estava tudo incluído. Ela vivia tudo do bom e do melhor. E aí, quando chegou, parece uma voz assim, querendo atrapalhar a sua alegria, né? Estou de boa aqui, no meu palácio, agora vou ter que arrumar essa confusão. Ela não tinha discernimento. Ela deu ouvidos, né, para o seu pai espiritual, para aquele homem. Ela deu ouvidos, porque tem horas que nós não conseguimos, gente, ter clareza do que está acontecendo e do passo que a gente tem que dar. Por isso que a gente tem que ter pessoas sobre nós, né? Líderes espirituais sobre nós, pessoas que nos orientam, pessoas que vão nos mostrar o caminho e que vão falar além do que apenas o que é conveniente, mas vão falar algumas verdades para nos conduzir a propósitos eternos e para nos fazer viver grandes propósitos em Deus. Porque a nossa impressão é que a gente consegue enxergar tudo, mas não é verdade isso. A gente é limitado para enxergar algumas coisas sobre nós mesmos, né? Às vezes é fácil a gente enxergar sobre os outros, mas é difícil a gente enxergar sobre nós. E aí a gente precisa de ajuda. E Esther teve essa ajuda de Mardoqueu, e ela foi obediente. E a Bíblia fala que ela arriscou sua própria vida e foi na presença do rei. E aí, para encurtar a história, para ser bem resumida aqui no que aconteceu, o rei favoreceu Esther e, através da sua atitude de coragem e de bravura e de obediência, ela conseguiu livrar todo um povo da morte. Ela salvou todo um povo. Ela é conhecida até hoje. Até hoje a gente fala de Esther, né? Por quê? Porque quem obedece é levado a grandes propósitos. Quem obedece a Deus é levado a grandes propósitos. Quem obedece sem entender, eu posso morrer. Pode acontecer, talvez você não vai ser levado a esse extremo, né, gente? Posso morrer. Mas talvez a sua reputação pode ser ferida. Talvez você pode ser ridicularizada. Talvez é difícil demais você seguir o caminho mais longo, que é o caminho da obediência. Mas Deus hoje fala com a gente. E aí, o que a gente quer? Né? É tanta coisa, gente. É maternidade na nossa vida, né? Aquelas que são mães. Poxa vida, Deus está me botando em outra escola, gente, sem entender. Tem hora que aquele menino faz uns negócios que eu falo assim: Jesus da misericórdia. Sabe, agora ele está subindo na mesinha de centro, estou pensando seriamente em doar aquela mesinha, não vai dar certo aquilo, gente? Ele sobe na mesinha de centro da minha sala e fica de pé olhando para mim. Eu falo: filho, você pode fazer isso? Ele: não. Eu falei: e por que você está fazendo? Ele dança na minha cara, assim, gente. Como é que faz? Preciso da ajuda dos universitários. Meu Deus. E aí eu já estava por aqui, eu falei: Senhor, me dá sabedoria. Eu já tinha tirado ele 1000 vezes dali de cima. E aí, da última vez, ele começou a andar de ré, assim, gente, roleta russa. Agora eu vou cair para trás. Quase caiu, eu segurei o garoto. Ou seja, maternidade é outro assunto que às vezes a gente não vai conseguir entender, né? A gente vai ficar
Né? Assim, meu Deus, o que eu faço agora? Achei que isso daí era clichê, era conversa que o povo inventava. Lógico que dá para saber o que fazer. Dá não, gente, tem hora que é difícil. Minha sogra falava isso. Né? Meu marido chamava minha sogra de doutora da família, né? A Clauzi, que realmente ela tinha muito... Ela era educadora e ela era muito boa assim, com essas coisas. E ela falava, não fale isso. Não fale isso, porque é tudo graça de Deus, a gente depende de Deus. Né? A gente não tem resposta, chega na hora H, a gente não sabe o que fazer, e é Deus que capacita, e é Deus que responde oração, e a gente vai fluindo na graça de Deus, e os filhos vão crescendo. Né? Claro que ela tinha muitos princípios que ela praticava, óbvio, mas ela dizia isso, né? Que assim, tem alguns momentos que a gente não entende, que a gente tem que confiar no Senhor. Né? Então, gente, Esther, ela viveu um grande propósito. Sabe, viveu um grande propósito de Deus sobre a sua vida e também sobre a vida de muitas pessoas. Esther viveu esse propósito. Maria viveu o grande propósito por obedecer, mesmo sem entender. Vocês conseguem entender? Repetidas histórias. Eu me segurei para não botar mais 1000 histórias aqui, porque é muita história de mulher que não entendia e que obedeceu, né? Agora, em contrapartida, lembra que eu falo rapidinho sobre um mau exemplo? A mulher de Ló. A mulher de Ló, ela recebeu uma palavra diretiva. Você vai e não olha para trás. Às vezes a gente acha bobagem, né? Ah, que bobagem. Bobagem, não é bem assim. Ah, não olha para trás, é relativo. Né? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E livrou, né, a família de Ló. E falou, vocês vão embora, vocês correm. E não é para olhar para trás. E a mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. A Bíblia fala que nenhuma letra está na Bíblia se não for para nos ensinar algo, gente. Essa mulher, assim como Maria obedeceu, Esther obedeceu, e a mulher de Ló, que não tem nem nome, desobedeceu. Né? Desobedeceu. Desobedeceu. E ela virou uma estátua de sal. Que triste, né? O caminho de quem tenta entender tudo. Talvez ela olhou para trás e queria entender. Será que ele vai destruir mesmo? O que será que está acontecendo? Estava pegada aquele povo, aqueles costumes. Tentando entender. Então, não preciso entender os motivos, os porquês. Eu preciso obedecer. Da obediência em momentos incertos, vem grandes marcos de propósitos na nossa vida. Obediência. Amém, gente? E terceiro e último ponto que eu quero falar. Não preciso entender. Eu preciso confiar. Não preciso entender, eu preciso manter firme nos princípios. Primeiro, não preciso entender, eu preciso obedecer. É o segundo. Não preciso entender, eu preciso confiar. É o terceiro ponto que eu quero fechar. Porque muitas vezes a gente vai viver algumas situações extremas, como viveu a mulher do fluxo de sangue. Lá em Marcos 5, vamos ler o versículo 25. Marcos 5, 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Pode deixar por aí, a gente não lê tudo, eu vou contar aqui. 12 anos, gente, vivendo uma hemorragia. Gastou dinheiro para descobrir o que tinha, mas todos os médicos, ao invés dela melhorar, ela piorava. Ela poderia estar o quê? Frustrada, desanimada, incrédula, culpando a Deus por estar vivendo há 12 anos naquela situação. Mas a palavra continua falando que a bichinha, com o bom peso da palavra, ela ouviu dizer que Jesus ia passar. E acho que ela pensou assim, eu não vou conseguir ter um tempo com esse grande homem de Deus. Então o que eu vou fazer? Vou sair correndo aqui, vou tocar na beira do seu manto. Se eu conseguir tocar esse manto, eu vou ser curada. Não era uma mulher que estava vindo de uma dor de cabeça que ela adquiriu ontem, gente. Era uma mulher que estava vivendo uma enfermidade há 12 anos. Já era para ela estar cheia de incredulidade. Já era para ela estar cheia de paradigmas errados que ela ouviu de médicos durante 12 anos. Ela não estava entendendo nada que estava acontecendo com ela. Mas ela não precisava entender. Ela precisava confiar. Amém? Eu não entendi nada que estava acontecendo comigo durante 10 anos naquela situação. Mas eu precisava confiar. Eu ouvi muita gente me falando coisa que não deveria. Muita gente,
né, falando coisas negativas, não levava a mal, porque não tem jeito, é muita gente, cada um vê o mundo de uma forma, tem gente sem noção mesmo, tem que deixar para lá. Mas eu decidi confiar, né? Eu decidi confiar até o fim. Nós não precisamos entender o que está acontecendo com a gente hoje. A gente não precisa entender por que a gente precisou passar tantos anos esperando. A gente não precisa entender. A gente não precisa entender por que a gente está com um diagnóstico. A gente não precisa entender por que tem tanta coisa difícil acontecendo. Por que eu não consigo resolver esse problema na minha vida? Por que eu não consigo... Não, eu preciso confiar. Eu preciso confiar. E essa mulher, ela confiou e ela pensou, se eu tocar no manto de Jesus, eu vou ser curada. Eu não estou entendendo nada. Como é que pode, gente? É uma fé muito grande. E no final, no versículo 32, fala assim, Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha tocado no seu manto. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, ela contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A gente não precisa entender, a gente precisa confiar num Deus que foi, que fez e que continua fazendo. A gente precisa continuar confiando num Senhor que tem o mundo na palma das nossas mãos, mesmo quando o nosso ímpeto imediatista queira que as coisas aconteçam no nosso tempo. Deus está fazendo as coisas acontecerem no tempo dele, na forma dele, no dia exato que tinha que acontecer. Eu queria trazer paz para o seu coração nessa noite, para dizer para a sua vida, mulher, não sei, enquanto eu preparava essa mensagem, foi assim, gente, eu estava na esteira, assim, ó. Aí Deus falou assim, desista de entender. Eu falei, oh meu Deus, mas nenhum texto para poder me amparar, para poder fazer essa mensagem. E aí eu falei, não, deve ser coisa da minha cabeça. Mas o Senhor trouxe ao meu coração, tem muita mulher tentando entender coisa. E ela não tem que entender, ela tem que confiar. Ela tem que confiar. Ela não tem que entender, ela tem que obedecer. Ela não tem que entender, ela tem que manter firme nos princípios. Ela tem que confiar, ela tem que confiar. E eu estou gerando uma fé sobrenatural. Quando eu não entendo, eu não coloco a culpa em Deus. Eu simplesmente confio. Essa mulher desistiu de entender cientificamente o que ela tinha e se lançou numa confiança sobrenatural em Jesus. Sara já era velha em idade, né? Já era uma idade muito avançada. A palavra de Deus diz que quando ela ficou sabendo que ela ia ter um filho, ela riu. Ela deu uma risadinha. E aí o profeta perguntou, né? A voz que tinha falado, a voz de Deus com ela, voltou, mas por que ela está rindo? E ela falou, não estou rindo não. Estou rindo não. Eu sei que pela fé, Sara, ainda idosa, ela gerou um filho e viveu as promessas de Deus. Viveu as promessas de Deus. E em Hebreus 11:11 fala assim, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Talvez eu possa questionar a Deus, eu posso colocá-lo como responsável pelo que está acontecendo. Outras podem se vitimizar. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sirvo o Senhor há tantos anos, eu sou fiel há tanto tempo. Por quê? Por quê? Por quê? Mas hoje nós somos convidadas por Deus a desistir de entender. Essas mulheres, elas mantiveram as práticas de princípios, elas mantiveram a obediência, a confiança, elas não lutaram para preservar a própria reputação e elas receberam grande herança celestial. Grande herança celestial. Vamos desistir de entender, gente? É difícil demais. Estou fechando o Google direto. Vou arrancar esse Google aqui da minha frente, que não está legal. Agora ainda fizeram um Google turbinado, chama ChatGPT. Misericórdia para aquilo, gente. Valeu o anticristo, o que é isso? Não conhecia isso, não. Eu estou muito desatualizada, gente. Quando eu falo que eu conheci, tem poucos dias esse negócio de ChatGPT, as pessoas, não. A gente não percebe que a gente está ficando velha, né? A gente acha que a gente está do mesmo jeito, super antenada. Gente, por que as jovens estão assim?
Que isso? Só agora? Esse negócio já é mais velho que... Mas, ó, eu tô repreendendo em nome de Jesus o chat GPT, ainda às vezes dou umas bisolhadas lá, mas Deus está falando comigo parar de querer entender as coisas. Né? E Deus está falando com a gente, desista de entender, para viver aquilo que só Deus pode fazer. Eu fiquei com medo dessa palavra ficar um pouco cansativa, porque eu ia falar a história de tantas mulheres. Mas sabe por que eu tenho que falar isso? Porque quando eu estava vivendo aquele momento impossível de Deus, eu ficava assim, pera um pouco, gente. As principais histórias da Bíblia, a mulher era estéril e lutou e depois engravidou e tal. E aí Sara e Ana, e eu começava a pensar, né, nas mulheres que viveram essa situação, e eu lembrava da palavra de Deus. Então, nos momentos que a gente está tentando entender o que não deve ser entendido, o que deve ser entregue nas mãos de Deus, a palavra de Deus faz todo sentido para nós. Porque a gente lembra que nós não somos as únicas mulheres do mundo a passar por situações que a gente não sabe explicar. Que muitas antes de nós passaram e nos deram um exemplo. Que não precisamos entender para confiar e viver milagres. Não precisamos, entender todas as coisas para a gente continuar firme naquilo que tem que ser firme. Continuar amando o Senhor. Continuar obedecendo a Ele. Continuar tão firmado. E Deus vai falando com a gente de uma forma tão gloriosa. De uma forma tão gloriosa, e eu quero te falar isso. Eu creio, gente, que 2025, eu não vou parar de declarar isso. Nós vamos viver coisas que só Deus poderia fazer. Só Deus poderia fazer. Mas para a gente viver coisa que só Deus poderia fazer, nós temos que tentar entender com os nossos próprios olhos o que Deus está fazendo. Porque o que Ele está fazendo tem uma engenharia do céu que a gente não consegue discernir. Nem os melhores engenheiros dessa terra conseguem traçar o que Deus está fazendo acontecer através de algumas estações da nossa vida. Eu quero declarar isso sobre você. Desista de entender. Viu, Daniele? Desiste de entender. Quem me conhece sabe que eu tenho que desistir de entender. Mas a cada dia que a gente desiste de entender, a gente prova o sobrenatural de Deus. É muito maravilhoso a gente entregar nas mãos de Deus, gente. Porque Ele pode fazer aquilo que a gente não pode. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vou falar algumas coisas aleatórias aqui, mas quando eu estava preparando essa mensagem, eu senti também no meu coração que algumas mulheres estavam tendo comportamentos que eram duplos, assim, sabe? Que não eram um erro, um pecado, porque estava um pouco camuflado atrás de uma justificativa, mas que aquilo ali não era o melhor de Deus. E o Senhor parece que ministrou o meu coração assim, ó, fala para as mulheres olharem para a minha essência, o que é puro, pode colocar aquele versículo para mim de novo? O que é puro, o que é de boa fama, o que é verdadeiro, o que é digno de louvor. Eu fico esquecendo daqueles Filipenses, né? O que for verdadeiro, o que for digno de respeito, olha para esse versículo aí. O Espírito Santo, ele me trouxe isso, sabe? Para que nós mulheres possamos anotar esse versículo e possamos filtrar, porque às vezes tem coisas pequenas na nossa vida, às vezes não é um grande testemunho, às vezes não é um grande desafio, uma coisa que a gente precisa de um milagre, mas às vezes nos pequenos passos no nosso dia a dia como mulher, a gente está violando um pouco dessas coisas na nossa mente, no nosso coração. E a gente está deixando entrar no nosso coração o que não é para estar lá. E aquilo ali está como se fosse uma gotinha. Mas de gotinha em gotinha, gente, o negócio vai enchendo daquilo que não é o melhor de Deus para nós. E o Senhor tem falado tanto comigo em algumas situações. Daniel, segura, olha para mim. Olha para a minha essência, olha para isso. E assim, desista de entender para obedecer, para olhar para a palavra de Deus, para fazer aquilo que é profundo, que está antiquado nos dias de hoje, mas que não está antiquado no céu, amém? Tem coisa que está antiquada na terra, mas não está antiquada no céu. Quando você é extravagante em Deus, é antiquado na terra, mas não é antiquado no céu.
Quando você é muito obediente a Deus, é antiquado na terra, mas não é antiquado no céu. Quando você decide viver uma vida de confiança e as pessoas te chamam de uma pessoa utópica, isso pode ser antiquado na terra, mas isso não é antiquado no céu. Desista de entender e olhe para o Senhor. Amém? Queria que você levantasse suas mãos agora e colocasse diante do Senhor. Eu acho que todas nós temos situações em que nós precisamos deixar de entender. Se você quiser por um instante